Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, estamos aqui em mais um programa O Brasil Precisa Saber, recebendo uma figura simpática, de um sorriso ameno, né? Alan dos Santos. Alan, como é que tá? Tudo bom? Eduardo. Alan, começando o programa, primeiro, fala um pouquinho do seu passado, quem é você, porventura quem não te conheça, e também o que é o Terça Livre, que produtos que oferece, o que faz na rede social, enfim, uma explanação inicial para o pessoal. Bem, o Terça Livre ele surgiu depois que eu voltei dos Estados Unidos, onde eu trabalhava no Church Militant, um canal católico, né, que funcionava como um canal de YouTube, um site próprio de transmissão e de vídeos, com um serviço premium, freemium, né, de graça e pago, e só que era um público fechado, público católico. E aí, quando eu voltei, eu, Rodolfo Loreto, Ítalo Lorenzon e Thiago Rachid, nós criamos o Terça Livre no intuito de querer falar não apenas para o público católico, a gente queria falar para o público conservador em geral. A gente montou o Terça Livre só para poder fazer um trabalho de media watch, de pegar o que a mídia estava falando e mostrar as incoerências ou a coerência, né? Ou seja, elogiar um artigo ou outro e denunciar as mentiras. E aí, só que nós não tínhamos recursos nenhum, a gente só usava o computador, um computador que foi doado pelo Dr. Ítalo Marcilli, né? O primeiro computador que a gente usou foi doado por ele. Tinham 3 pessoas assistindo a live, e eu suspeito que eram os participantes que estavam tentando ver se estavam online ou não, entendeu? Essa foi a primeira live nossa. E ali a gente fez o programa. Depois a gente começou a fazer entrevistas. Isso aí tem quanto tempo, mais ou menos? Novembro de 2014. Tá, ok. Então, 18 de novembro de 2014 nós iniciamos o Terça Livre. 6 anos aí. Isso. E já que está falando de recurso, quem é que financia o Terça Livre? Como é que o canal se mantém hoje? Porque na imprensa a gente já viu gente até acusando que a Você Secom, eu pagava aluguel, a Secom deu dinheiro, a matéria da famosíssima Patrícia Campos Melo, né, a jornalista do Furo da Folha de São Paulo. Quem é que financia o Terça Livre e que história é essa aí de Secom? Tem alguma ajuda? Não, zero. Então, quem financia o Terça Livre são os seguidores, né, que ou doam ou compram produtos. E aí o primeiro produto surgiu com o Terça Livre Cursos, que hoje chama-se Terça Livre Escola. E aí a gente montou esse Terça Livre Escola com aulas, várias aulas. Você tem latim, filosofia, história do Brasil, inglês, francês, espanhol. Você paga R$ 9,90 por mês e tem acesso a todas essas aulas. Enquanto você está pagando o curso, você pode assistir todas as aulas. Depois do Terça Livre Cursos, nós montamos o Terça Livre Academia, né? O Terça Livre Academia já é mais nível superior. Então, nós colocamos lá filosofia do direito, teoria do Estado, retórica, lógica. Depois a gente criou a revista Terça Livre. A revista Terça Livre é uma revista digital online, revistatercalivre.com.br, onde você assina por R$ 9,90. Você assina por R$ 9,90 e tem matéria toda terça-feira. Tem toda terça-feira a gente tem a revista digital online, uma revista semanal. E depois da revista, nós montamos um curso avulso, que foi o Povo no Poder, mais sobre o trabalho de militância no terceiro setor. E agora a gente está com 2 produtos, né? Além eu esqueci da livraria, né? Nós temos a livraria também, que a gente ganha comissão, e agora a gente está com outro produto que tem comissão também, que é a loja.tercalivre.com.br, onde você pode comprar caneca, camisa, e nós agora estamos com o diário tercalivre.com.br, que é onde você recebe um PDF diário de tudo que foi falado nos nossos vídeos. Você vai receber o PDFzinho ali, você vai ler todos os assuntos que foram tratados. Com esses produtos, mais as doações, né? No caso de doação, nós tínhamos doação no Apoia-se, agora nós temos a nossa própria plataforma de doação, que é o eufinancio.tercalivre.com.br, e nós tínhamos as doações de Super Chat e membership, né, de membros no YouTube, onde o YouTube repassa 70% do valor que a pessoa doou. Então 30% fica com o YouTube, 70% vem para nós. Aí é dessa maneira que a gente
consegue financiar todo o trabalho do Terça E Livre. falando em Apoia-se, eu me lembro de uma sessão na CPMI das fake news, que você esteve presente lá, depondo, né, na condição de quase réu, os brabos lá botando o dedo na sua cara. E, salvo engano, até o Alexandre Frota, ele queria abrir o seu Apoia-se. Qual que é a intenção que você acha de um deputado em querer saber, né, mesmo sem ter nenhum cometimento de ilícito por parte do Terça Livre, que ninguém conseguiu apontar nada, nem fake news, nem nada, qual você acha que é o objetivo daqueles deputados, não só, vamos dizer aí, do Alexandre Frota, que queria ter acesso às pessoas que estão no seu Apoia-se, né, em tempos de Sleeping Giant, mas qual é a intenção dos deputados nessa CPMI? Tentar criar narrativa, né? Porque o que impede qualquer pessoa de financiar um site conservador? Nada, não tem nenhuma ilegalidade. Querem criar uma narrativa de que, pelo Terça Livre ter uma série de produtos e vender bastante, né? Graças a Deus isso acontece, eles queriam criar a narrativa de que alguém estaria colocando muito dinheiro no Terça Livre. Só que eu sempre fugi disso, eu já tive conversa ainda que com várias pessoas. seja legal esse tipo de coisa. Não, sim, mas eu sempre fugi. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, 70%, 40%, 60% da sua fatia concentrada em uma única pessoa, se amanhã você fala alguma coisa que essa única pessoa não gosta, ela vai dizer assim, ó, não te financio mais. Então eu sempre gostei de pulverizar a base de apoio e dos produtos, etc. Porque aí se eu perco eu tenho 1.000. Se eu perco 2, eu continuo tendo um pouco menos. Então não tem relevância, ninguém vai conseguir ter uma função de dizer, você pode falar sobre isso, você pode falar sobre aquilo, você não pode fazer isso. Eu sempre fugi disso. E o que eles querem fazer, uma vez que não encontraram nenhuma ilegalidade, é criar narrativas de que, você se diz uma pessoa que não recebe dinheiro da Secom, mas você recebe dinheiro do empresário XYZ, o que é absolutamente legal, né? Não tem nenhuma ilegalidade nisso, mas só para criar aquela narrativa. Então você é financiado pelo fulano. Né? É isso que eles querem. E essa matéria da Patrícia Campos Melo, né, ela deixou a entender, ela acusou frontalmente, né, que a Secom estaria financiando o Terça Livre. E ela utilizou o Google AdSense para chegar até lá. Como é que o Google faz essa distribuição da publicidade e quanto que você chegou a receber, se é que chegou a receber de alguma publicidade vinda da Secom através do Google? Então, nenhuma da Secom, né? O Google nos pagou pelo serviço, é como se fosse um serviço Secom, terceirizado. Só abrir uma parênteses aqui, Secom, para quem não sabe, é a abreviatura de Secretaria de Comunicação do Governo. Isso. E aí, o que aconteceu? A Secom contratou uma agência para poder fazer a publicidade mais barata da reforma da Previdência, ou seja, por meio das redes sociais, vídeos no YouTube, etc., sites. E aí, essa agência paga o Google, qualquer pessoa pode fazer isso. Você vai lá, paga o Google e diz que tipo de alvo você quer para as suas propagandas. Então, tag, título, palavras utilizadas nos vídeos. Você escolhe ali o que você quer para poder filtrar e o Google começar a inserir a publicidade nesses sites ou nesses vídeos. Na campanha, por exemplo, do seu pai, eu tinha publicidade do PSTB lá, acho que é o nome dele, ele é tão defunto, o Alckmin, isso. O Alckmin botou publicidade no Terça Livre. As pessoas tinham... Tentando atingir um público mais conservador, provavelmente. Ele deve ter colocado lá, público conservador, de direita, etc. Então, nem o Google vai saber detalhadamente, assim. Detalhadamente sabe, mas ele vai lá, pega e coloca ali. Foram 1.440 e alguma coisa inserções comerciais no Terça Livre. 5 cliques, num total de R$ 4,28. Então, tudo somado, R$ 4,00, é isso? R$ 4,28. E deu para Patrícia Campos Melo dar esse furo aí jornalístico. Patrícia Campos Melo, Nando Moura, Arthur Duval, MBL, todos eles falaram, agora sim, agora nós temos algo para poder falar que esse cara não recebe nada da Secom. Ele vive dizendo que não recebe nada da Secom, ele mentiu na CPMI. Eles gravaram um vídeo dizendo que eu estava mentindo na CPMI. E outra coisa, isso daí é para tentar talvez equiparar o que hoje o maior portal conservador do Brasil às atitudes do PT, que, as suspeições, vamos mais além, os fatos concretos de financiamento do PT para blogs de esquerda são notórios. Como é que funcionava esse financiamento nos tempos de Lula e Dilma a blogs, Carta Capital, enfim, esse pessoal de esquerda que ninguém diz que é gabinete do ódio? Então, um dos 4 vídeos mais assistidos no meu canal é o Mourão dando uma resposta para uma jornalista da Folha no Rio Grande do Sul, o editorial do Estadão, no segundo turno, e acho que o terceiro vídeo mais visto é um vídeo que o PT tirou do ar, eu coloquei no Bichute e deixei um trecho dele ali no meu canal e deixei o link lá na descrição.
é uma funcionária ali do PT combinando o pagamento com mais 3 assessores ali, combinando o pagamento de inserção comercial da Banco do Brasil, Caixa Econômica e companhia, nesses blogs e nesses sites. E aí nenhuma autoridade grande se revoltou com relação a isso? Até hoje nunca. Até hoje nada. Tá lá, o vídeo tá ali, o vídeo tá comprovando tudo. Eu deixei um link no archive com um link salvo, né, que você pode deletar da internet, mas fica em cache. Eu deixei um link lá mostrando todo o tutorial para a pessoa poder fazer isso. Eles faziam isso e acham que nós fazemos também, entendeu? Ou seja, não é porque eu acredito, não é porque eu gosto, não é porque eu quero que o conservadorismo esteja governando o Brasil. É porque eles acham que é porque tem alguém pagando e pronto, ponto final. Entendi. Eles acham que é tudo uma rede arquitetada, insuflada com dinheiro público ou dinheiro de grandes magnatas, Sim. Uma rede pré-ordenada para atacar e insultar, quando na verdade a gente sabe que quem faz o assassinato de reputação é exatamente a grande imprensa, né? Vale lembrar aquela matéria escandalosa do Globo tentando associar o presidente ao suposto assassino da vereadora Marielle Franco, Sim. que foi um total absurdo. O presidente abriu uma live, estava lá na Arábia Saudita de madrugada, teve que abrir uma live para responder à Globo, falar umas verdades. Isso para citar só um dos casos, tá? Sim. Vamos ficando por aqui, porque senão vai dominar o programa inteiro. Sim. Mas a gente tem mais coisas em comum do que apenas um sorriso bonito, né? Sua senhora também é gaúcha, né? Sim. E certa vez a gente se encontrou em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e aquele momento lá, salvo engano, tem 1 ou 2 anos, você morava lá, né? Lá no Rio Grande do Sul. Sim, morava em Por que Monte Belo. você veio morar aqui em Brasília? Então, vim morar em Brasília porque depois de perguntar para vários amigos o que eu poderia fazer diante das ameaças de morte que eu estava recebendo, onde que eu poderia ir? As pessoas falaram assim, não, vai para Brasília que lá é mais seguro. Né? E eu descobri que eu estava sendo ameaçado de morte quando eu estava voltando do batizado da minha filha, com vários telefonemas de pessoas me perguntando se eu estava bem. Eu falei, não, tá tudo tranquilo. Não, porque você viu que teu nome está na Veja, de uma ameaça de morte. Era a entrevista, quem deu a entrevista foi aquele senador Duval. Marcos Duval. Marcos Duval. O senador Marcos Duval tinha sido ameaçado e como no caso dele é crime federal, a ameaça foi parar na Polícia Federal. Ameaçar jornalista não é crime federal. Então o meu caso foi para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e como eu vim para cá, foi para a Polícia Civil daqui. O máximo que a Polícia Civil conseguiu fazer aqui foi a autorização do governo suíço para poder liberar de quem era o perfil do e-mail que estava me ameaçando. E quando ele conseguiu isso, descobriram que ele estava usando uma máscara de IP nos Estados Unidos. Ou seja, até hoje não se sabe quem era que estava me ameaçando. Mas aí ele mandava e-mail de cópia para vários grupos da Deep Web, além de colocar para vários governos, vários políticos com dados, meus dados pessoais, dados da minha irmã, da minha mãe, da minha família. E alguma imprensa chegou a divulgar o seu endereço ou eles prestaram apoio a você? Ninguém prestou apoio e a Bela Megali do Globo, numa ação judicial que eu e o professor Olavo e outras pessoas ingressaram contra o Estadão, por causa daquela lista, né? Ela foi lá e publicou a ação com o meu endereço e o endereço do professor Olavo. A Bela Megali divulgou meu endereço, né? Sem querer querendo. Deixar ali à disposição o endereço. Isso, e divulgou meu endereço. E aí eu falei, não, eu não posso mais ficar aqui no Rio Grande do Sul. Aí foi quando eu vim para cá. E aí, indo um pouquinho mais além para fatos mais recentes, a gente teve recentemente agora a questão de um cumprimento de mandado de busca da Polícia Federal na sua casa. Isso. Por que a Polícia Federal veio bater na sua casa? Qual o crime que estão te acusando? O inquérito das fake news, né, do Dias Toffoli, que depois ele colocou o Alexandre de Moraes à frente, é um inquérito inconstitucional. Essas palavras não são minhas, são do doutor Modesto Carvalhosa. Nesse inquérito, ele diz, segundo a própria portaria do STF, ele só poderia ocorrer nas dependências do STF. Parece que aqui é dependência do STF, no Brasil inteiro virou dependência do STF. E aí, nesse inquérito, ele investiga quem está ameaçando a vida dos ministros da Suprema Corte. Eu só fico rindo da cara deles, vou continuar rindo, né? Mas isso para eles é uma ameaça enorme. Deve ser do Leblon, entendeu? Deve ser aqueles meninos que trazia a bola da pênalti, quando estava todo mundo jogando bola de dente de leite na rua. É um menino mimado, Alexandre de Moraes. E aí ele mandou a Polícia Federal vir na minha casa, fazer busca e apreensão. Tem um mandado aí? Deixa eu mostrar aqui. No mandado de busca e apreensão diz: fica autorizado desde logo a autoridade policial o acesso aos documentos e dados armazenados em arquivos eletrônicos apreendidos no local de busca, contidos em quaisquer dispositivos. E mais adiante ele diz:
Deverá a autoridade policial responsável evitar a exposição indevida, especialmente no cumprimento da medida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como o uso de armamento ostensivo. Não foi o que aconteceu. 6h30 da manhã, o delegado chegou assim a gritar o meu nome no portão. Alan, Alan. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, tem alguém chamando no portão. Era muito cedo. Aí eu fui lá. Quando eu estava saindo ali para chegar na sala, 2 policiais federais com a pistola destravada apontando para mim e para minha esposa. Minha esposa grávida de 9 meses com a TT, a minha filha mais nova no colo, e o Tomás, que é o meu filho mais velho, atrás de mim. Dizendo mãos para o alto. Né? Foi assim que eu recebi a Polícia Federal na minha casa. Né? Vasculhando meus ternos, minhas calças, minhas cuecas, as roupas íntimas da minha esposa, todo o armário, tudo. Vasculharam toda a casa, e inclusive a empresa, que era uma coisa que meus advogados insistiram muito. Né? Vocês estão aqui para buscar alguma coisa do Alan dos Santos. Aqui no mandado não diz nada sobre o terça livre. E eles vieram aqui, tanto é que o delegado compreendeu isso, não levou alguns computadores da empresa, mas levou o computador da edição, né, de quem edita os vídeos da empresa, que não tem nada a ver comigo. Né? Então, assim, foi dessa maneira que a Polícia Federal veio na minha casa. Inclusive, ficou vergonhoso para os policiais federais, porque eles chegaram e encontraram o caderno do Sindicato da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. E o que tem dentro desse caderno? Meu bloco de anotação. E você também disse que os policiais encontraram um outro material comunista e estavam achando inicialmente que era seu, né? Teve um policial que encontrou umas anotações minhas sobre um livro do Stalin sobre estratégia e tática. Ele olhou aquilo, ficou assustado, né, porque estava muito bem feita a estratégia e tática. Virou para o delegado e falou assim, olha aqui, delegado, isso aqui pode ser algo do seu interesse. E aí a outra policial federal pegou, digitou o texto no Google, viu que era um texto do Stalin. Ela falou assim, isso aqui é um texto do Stalin. Mas o engraçado é que é o seguinte, você falou que o policial se impressionou e falou, olha, de repente isso aqui é prova de alguma coisa, uma estratégia de domínio, golpe, Sim. de poder, etc, etc. Mas mal sabe ele que é exatamente isso que vocês combatem. E né? foi isso que eu falei para ele. Eu falei assim, vocês estão vendo aí que nós estamos conhecendo os nossos inimigos. Né? E eu espero que vocês um dia conheçam os inimigos. Vocês estão na casa do inimigo errado. Vocês estão na casa errada. Eu falava isso o tempo todo. Vocês estão na casa errada. É vergonhoso o que está acontecendo aqui hoje. A gente sabe que não é a Polícia Federal que determina os locais para o cumprimento de mandados, né? Esses mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, mas fica com esperança, né? Quem sabe os colegas da Polícia Federal venham a se matricular no Terça Livre e saber exatamente contra o que a gente está lutando, que aí certamente com esse esclarecimento eles vão perceber que a gente está aqui do lado da liberdade, das coisas certas, da democracia, e não o contrário, como ficam acusando, né, o tempo inteiro. Falando nesses tempos de liberdades, você acredita que há um plano para reduzir as liberdades de expressão, a liberdade que nós temos atualmente na internet? Totalmente. Existe uma tentativa de calar aqueles que estão roubando a cena. Né? O advento da internet tirou o poder que a grande mídia, né, que nem grande mais é, porque ela perde na audiência todos os dias, por exemplo, a CNN todos os dias perde para o Terça Livre. Jovem Pan eu já nem coloco mais. Na internet. No YouTube. Então no YouTube, quando o Terça Livre está ao vivo, começou o Boletim da Noite ou começou o Boletim da Manhã, nós batemos a Jovem Pan e batemos a CNN. É tipo, vamos entre aspas aqui, o Jornal Nacional da internet. E aí, qual é a maneira de poder calar essas pessoas? Né? Acabar com a liberdade delas. Porque vamos acabar com o financiamento. Mas eu não vivo da Secom como eles. Eu não vivo do Banco do Brasil como eles. Eu não vivo da Caixa como eles. Eu não vivo de grandes empresários, para você chegar para um grande empresário e falar assim, olha, se você continuar colocando a sua publicidade lá, nós iremos acabar com você. Não, eu vivo dos meus produtos. Então qual é a única maneira? Vamos silenciar, vamos acabar. Nós não temos o First Amendment no Brasil, né? Como a Constituição Americana, a primeira emenda da Constituição Americana, que é a liberdade. Nós não temos na nossa Constituição isso. Então vamos acabar com a liberdade dessas pessoas. E isso está acontecendo porque há um movimento no mundo inteiro, né, onde as pessoas estão, onde elas têm influência, né, no caso nos locais de voto, né, onde elas têm interferência direta, está acontecendo uma mudança que nasce do povo e termina na estrutura, termina na burocracia. Como no judiciário você não pode mudar por meio de voto aqui no Brasil, o que está acontecendo? A única maneira de calar essas pessoas, né, é realmente por via judiciária.
Então agora nós vamos criar o crime de fake news. A Lídice da Mata já chegou a dizer no jornal, no Fantástico, que muita gente não sabe ainda o que é fake news e que ela vai descobrir o que é fake news, mas ela quer criminalizar. Ela nem sabe o que é, mas quer criminalizar. Sim. Talvez ela vá fazer uma definição dizendo que é a propagação de notícias por canais conservadores. Porque, na verdade, a gente viu aqui o cumprimento de um mandado de busca expedida por um ministro da Suprema Corte e por supostamente fake news e ofensas contra os ministros da Suprema Corte. Só que você não vê essa mesma disposição quando você tem ali na internet agora mostrando vários vídeos, por exemplo, da Joyce Hasselman, esculhambando com o Supremo Tribunal Federal, ou do Arthur Mamãe Falei. Enfim, parece que o negócio é direcionado. Você sente que é um direcionamento, então, contra os conservadores? Com certeza. Não tem nenhuma busca e apreensão em Joyce Le Batista, não tem uma busca e apreensão em MST, CUT, Boulos, que disse no Palácio do Planalto que, se fosse necessário, pegaria em armas. Nunca teve isso. Aí você citou aí a Joyce Hasselman falando nos vídeos dela contra a Suprema Corte, o Arthur, o Renan, do MBL. Só para deixar claro, a gente não quer que eles sofram mandado de busca também, não. A gente só quer ter o mesmo direito, porque nós não somos seres inferiores, né? Exato. E aí não se tem isso e, óbvio, é direcionado. Eles não estão preocupados com a Suprema Corte. A Suprema Corte é um prédio. Entendeu? Os ministros é que são pessoas. Né? Você não tem como ofender um prédio. Como é que você vai ofender um tijolo, um vidro? Então você não é a favor de extinguir o STF? Não. Só para deixar claro aqui, caso alguém ainda tenha essa ideia na cabeça. Sim, e aí o que as pessoas estão fazendo é mostrar a sua indignação não com relação à pessoa do ministro, mas com relação às atitudes dos ministros, sobretudo a do Alexandre de Moraes. Então, não é uma indignação com relação à pessoa, mas às suas ações. Então, eles estão achando que você se indignar em relação a uma decisão é você se indignar contra a pessoa. Ah, você agiu mal, então eu quero você na guilhotina. Não é isso. As pessoas só querem que eles parem de agir dessa maneira. E eu sou uma delas. E fazer uma pergunta. Em São Paulo, teve uma manifestação na residência, na porta, né, do condomínio ou da casa, enfim, do ministro Alexandre de Moraes. 2 dessas pessoas foram presas e seguem presas até a data dessa gravação aqui. Elas continuam presas, uma delas até de certa idade, junto a criminosos comuns. Né? Tamanho, o arbítrio e a sanha ditatorial do ministro Alexandre de Moraes. Você não teme ser preso nenhum dia, não? Temer a gente sempre teme, né? Eu não vou dizer assim, vou ficar aqui de peito aberto, mas eu acho que é necessário lutar até o fim. Eu não vou parar. Se eles quiserem vir aqui me prender, eu tenho essa conversa várias vezes com a minha esposa. Olha, vai procurar pessoa tal, pessoa XYZ, o que você precisar de dinheiro, essas coisas, se eu for preso, mas eu sei que eu não vou parar. E é impressionante, né? Porque o apetite e a vontade de acelerar as coisas contra qualquer pessoa, né, de viés conservador, ela já é notória. Você vê só, no depoimento do Moro, o Moro foi ouvido, depois de sair do governo, óbvio, né, soltando marimbondos contra o governo, tudo se mostrando falácias. Essas sim deveriam ser taxadas como fake news e não são. Mas, quando o Moro saiu, a oitiva dele na Polícia Federal foi feita por delegados da Polícia Federal conhecidos do Moro, né, os indicados por Disney Rossetti, pessoa que foi superintendente da Polícia Federal em São Paulo, ao mesmo tempo que Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública. Ou seja, pessoas muito próximas. Para quem não lembra, até quando Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública e antecipou uma operação da Lava Jato, publicamente, porque no dia seguinte prenderam Palocci, ele teve que negar. Não, olha, não foi o Disney Rossetti que me passou, não. Enfim, esses foram os delegados que ouviram Moro em um sábado, numa emenda de feriado. Você vê que se o STF, de maneira geral, tivesse tanta vontade política para agir contra verdadeiros detratores, né, da República, mensaleiros, o pessoal do Petrolão, a própria prisão do Lula, né, que se arrastou tanto tempo, os filhos dele, esses sim, filhos problemáticos, né, não filhos que correm atrás de aprovação de acordo de Alcântara, presidem a Credem, assessoram o presidente, ralam e trabalham, quem sabe a gente não teria um país melhor, né? Eu acho que todos os instrumentos, eles estão aí. É só a democracia funcionar de maneira, vamos dizer assim, pujante, como deveria ser no papel. Só para citar aqui o nome das pessoas que estão presas, é o Antônio Carlos Bronzeri e o Jurandir Alencar. E Alan,
quase chegando no final aqui do nosso bate-papo, te perguntar quais são os desafios do Terça Livre e o que o Terça Livre pensa para o seu futuro, ainda mais nesse cenário com tanta bloqueio, deletando tweets e posts das redes sociais a contragosto dos autores. O objetivo do Terça Livre é acabar por completo com toda essa imprensa. Eu quero ser maior que todos eles. Todos. Mais do que a CNN, que tem aquele eu quero prédio ser maior, bonitão lá, mais do que a Globo, que domina o Jornal Nacional. Eu quero ser maior que todos eles. Esse é meu objetivo. Eu não vou descansar enquanto não chegar lá. Tanto é que as pessoas perguntam... É audacioso. Tanto é que as pessoas perguntam, você quer virar político, quer se lançar na política? Eu falei assim, não, eu quero destruir essa imprensa por completo. Eu quero ficar muito maior do que todos eles. E eu tenho uma listinha de nomes que quando eu ficar rico, que eu vou ficar muito rico ainda, quando eu ficar rico, quando esses jornalistas vierem mendigar emprego, eu vou negar. Uhum. Esse é o objetivo do Terça Livre. Agora, os desafios são muitos, né? Porque eu quero fazer isso de um modo muito diferente. Hoje, o formato de TV, ele já é um formato que já não tem mais o lucro que tinha antes, ou seja, gasta-se mais do que se pode alcançar numa TV. Então, a TV, como nós temos no Brasil hoje, ela é um formato muito caro e ela serve mais como um poder político, eleitoral, né? Poder de barganha. Eu vou lá, eu vou acabar com a tua raça e aí você faz o que eu quero. Porque financeiramente ela já não serve mais para nada. É só a pessoa que está me assistindo em casa agora fazer o cálculo. Vai lá, pega a lista, pede um amigo teu publicitário, né? Pede um amigo teu publicitário em casa e pergunta assim, quanto é a inserção do comercial do Jornal Nacional de sábado, do Jornal Nacional dia de semana, dos programas, pega todo o dinheiro que eles recebem de publicidade e calcula com o gasto que eles têm de folha salarial. Você vai ver que não bate, não fecha a conta. Então alguém perguntaria assim, pô, mas peraí. Essa bomba vai explodir. Não, e como é que eles vivem, né? Eles não vivem. Esse é o problema. Eles vivem de barganha e de poder político, eleitoral. E aí você consegue ir diminuindo os seus custos. Uma outra via que você consegue na TV, além da barganha política eleitoral, é você ter uma agenda onde você vai poder estabelecer o que as pessoas têm que consumir. E aí você pode lançar produtos e aí você ganha. Enfim, é assim que funciona a TV. Uhum. Só que ela é muito cara, você tem que pagar o governo, você tem que ter antenas caríssimas, você tem que ter câmeras caríssimas. E isso está morrendo, falando de tecnologia, está morrendo no mundo. Então o surgimento dos próprios vídeos de YouTube, ou de programas, de podcasts, ou de programas de rádio com vídeo, é o futuro. Por isso que a Jovem Pan está num modelo que realmente funciona. Esse modelo ele é barato, você não precisa pagar aquele salário absurdo, que é o da TV, e você consegue produzir um conteúdo com câmeras mais simples, microfones mais simples, você não precisa ter aquela grua, aquela câmera que vem chegando, assim, tem que ter aqueles teleprompters todos, você não precisa ter toda aquela estrutura de estúdio, você pode fazer algo de maneira mais simples. E nos Estados Unidos isso está acontecendo muito. Então você tem ali os âncoras em alguns programas que ainda são num formato caro, mas você já está caminhando para um formato bem mais enxuto para a TV. Aqui no Brasil isso não chegou ainda, porque a linguagem da TV brasileira ela ainda é muito formal, né? Uhum. Quem deu esse primeiro passo, já influenciado pelos Estados Unidos, foi o Paulo Francis, no Manhattan Connection. Ele foi o primeiro a mostrar como era a mídia americana. Ele inseriu isso aqui no Brasil. Enquanto que o Brasil ainda continua naquele formato de boa noite, as notícias de hoje serão blá blá blá, aquela coisa congelada, você tem o Paulo Francis quando o Caio Cego, né? Que o nome dele é Caio Blinder, né? Em inglês é blind, então o Caio Cego pegava um jornal e falava assim, Francis, o que você me diz desse comentário, dessa charge que fizeram para você aqui? O Paulo Francis pegava, desponta por anonimato, aí jogava o jornal no chão, assim, entendeu? Então, essa é a mídia americana. Eu tava achando que era o Siqueira, pô. Não, pois é, então o Siqueira é fruto disso, né? Então o Paulo Francis foi o primeiro e a gente teve no Paraná, me lembra o nome dele aí? O Alborguete, né? Uhum. Você teve o Alborguete. Lá com o cacete. Isso, aí o Ratinho. O Ratinho. Então, esse modelo já era o modelo da TV americana, que é muito mais solto, muito mais transparente. E identifica mais com o povão e tal, né? Mais transparente. Não precisa ser escrachado, zoeira assim. Você podia ter uma análise política, filosófica, mas você não cortava o né, entendeu? Você tem todo um desenvolvimento muito mais transparente, menos cortes, entendeu? Esse modelo é o que funciona. Nesse modelo é o meu desafio hoje, porque eu quero encontrar pessoas que são competentes, porque é aí que está o pulo do gato.
Qual é a diferença, por exemplo, de um Augusto Nunes, um Alexandre Garcia, um Guilherme Fiuza, para qualquer jornalista que está hoje na Globo ou na Band? Esses caras sem um teleprompter lá, eles não são ninguém. Aí o que acontece? Quando o cara sai de lá e vai para o YouTube, ele não cresce. Porque ele não tem conteúdo. Ele não tem um texto no teleprompter para ficar lendo e mostrar que ele é capaz, que ele é competente. Então esse modelo, as pessoas gostam não só porque ele é mais transparente, mas é porque aí é a hora da verdade. Você está sem folhinha de papel, você está sem folhinha de papel, sem consulta, e eu quero saber o quanto que você conhece. E até me lembrou, no começo você falou de audiência, e eu cheguei a postar uma live que a gente fez essa semana, né? E ultrapassou ali 120 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, tá, gente? Simultâneo. Simultaneamente. Esses 120 mil tinha gente que entrava, saía, não sei o quê, mas ficava mantendo ali entre 110 e 120 mil pessoas. Só para você parar para imaginar, isso é mais do que a atual lotação do estádio do Maracanã. Então você imagina você estar ali parado, falando para um público do tamanho do Maracanã, ou 2 vezes o Morumbi, 2 vezes o Parque Antártica. E, enfim, com uma estrutura dessa daqui, né? Se você for falar do segundo colocado, que é a CNN não chegava nem a 1/3 disso. E a CNN tem 400 jornalistas, tem um prédio inteiro aqui. Estou fazendo referência à CNN, mas poderia fazer de qualquer outra grande imprensa, né? É que a CNN é a mais jovem, então está injetando mais dinheiro agora na sua... E vai quebrar. No seu empreendimento. Exatamente por causa desse modelo. Ela vai quebrar porque ela veio como uma TV. Olha eu dando dica de business aqui, eu não deveria dar, né? Dando dica de business para meus adversários. O único modelo que se mantém é o da Jovem Pan. O da CNN vai quebrar, porque a folha salarial é de uma TV. Também na parte virtual. É porque o salário do jornalista da CNN, ele tem que ser equiparado ao salário de um jornalista da Record, do SBT e da Globo. O da Jovem Pan não. O da Jovem Pan recebe quase 10 vezes menos. E aí você consegue manter o cara lá. E é um modelo muito mais barato. Então a CNN ela tem data para acabar. Ela vai quebrar. Tá aí a dica aí. E Alan, antes de terminar, a gente sempre aqui presenteia o entrevistado com um livro. E esse livro aqui, esse sim escrito por um jornalista investigativo, Leonardo Coutinho, que inclusive atualmente não mora nem mais no Brasil. Eu acredito até que é por uma questão de segurança dele, porque ele fez um raio-x muito bem feito, identificando aqui redes terroristas, a questão do armamento na Venezuela e tudo o que aconteceu lá até chegar nos dias atuais, né, onde você não tem mais imprensa livre, liberdade de expressão e já quase 15% da população venezuelana já teve que deixar o país. Ou quem está lá está sofrendo perseguição, ou está quieto, ou está morrendo de fome, enfim. Um livro excelente, não sei se conhece. Conheço. Te dá aqui para você. Se puder falar um pouquinho então do livro ou do Leonardo Coutinho. O Leonardo Coutinho é um jornalista sensacional, muito corajoso, muito audacioso, né, preocupado com a crise que o jornalismo vive hoje. Conversamos, inclusive, nos Estados Unidos, é uma oportunidade que eu tive quando lá estive. E está faltando um jornalista como o Leonardo Coutinho, né? No Brasil, hoje, nós não temos nenhuma crítica a nada, a não ser à direita conservadora. Ninguém mais hoje critica qualquer atitude do MST, ninguém mais critica qualquer atitude de grupos paraterroristas, ou paramilitares ou grupos terroristas. Ninguém critica que o MST criou um fundo de investimento e faturou 1 milhão de reais com empresários. Ninguém critica mais nada. Empresários do MST, o que esses caras têm na cabeça? Eles criaram um fundo. Meu Deus do céu. Criaram um fundo de investimento. Então, assim, ninguém mais critica nenhuma dessas ações do Hamas, do Hezbollah, do PCC. Ninguém mais critica o PCC, eu não estou vendo ninguém criticar o PCC no Brasil. Então, não existe mais essa crítica ao crime organizado, aos poderes, esses poderes que são tenebrosos, né, que acabam destruindo a democracia e a república. E hoje a direita é o maior perigo que existe no Brasil. E o Leonardo Coutinho aponta aqui uma das coisas que pode ser o nosso futuro, né? Infelizmente, se a gente não vigiar, nós podemos chegar onde chegou a Venezuela. Né? Porque foi assim que eles começaram lá, prendendo uma pessoa aqui, prendendo uma pessoa ali, mandando a polícia fazer busca e apreensão e daqui a pouco manda matar. Né? Que foi assim que fizeram com Oscar Pérez. E tentaram fazer com meu pai, inclusive. Exato, que tentaram. Então, pessoal, tá aqui, ó. Hugo Chávez, O Espectro, excelente leitura para você entender um pouquinho melhor das liberdades, como é que se forma um sistema ditatorial para, né, estudando a história, para que ela não se repita, talvez, aqui no nosso Brasil. Então, tá aí. Obrigado. Alan. E, Alan, para finalizar, qual o recado que você deixa para
as nossas queridas tias do Zap, ou quem porventura tenha medo de ser o próximo a sofrer um mandado de busca sem pé nem cabeça como esse, baseado na fake news que sequer definição tem. Quem não deve não teme, mas é óbvio que a força policial ela causa um pouco de medo. Não adianta falar, olha, não fica com medo porque não vai acontecer nada. O medo vai vir, mas você tem que lembrar que sem coragem você não vai ter esse Brasil que nós estamos vivendo. Nem resquício dele. Se você não lutar, nós iremos entregar o Brasil na mão dos inimigos, na mão dos adversários. Existem 2 grupos hoje no Brasil. 2 grupos que não podem conviver um com o outro. O grupo do crime, da corrupção, e o grupo que defende valores morais, princípios e fé, né? A fé cristã. Então não desanime, né? As dificuldades são muitas, mas Deus está olhando para o Brasil. Se Ele não estivesse olhando para o nosso país, se Ele não estivesse olhando para aquela mãe que derrama aquela lágrima à noite ao dobrar os seus joelhos, pedindo para o filho dela sair do narcotráfico, se Deus não estivesse olhando para essa mulher, nós jamais conseguiríamos o que nós estamos avançando no Brasil hoje, né? Obtendo no Brasil. Então hoje nós conseguimos ter um Congresso um pouco diferente do que era antes. A gente pode também ter governadores diferentes do que nós temos hoje. Nós podemos ter prefeitos diferentes, nós podemos ter um Ministério Público diferente, nós podemos ter uma universidade diferente. Depende de nós. Nós não podemos parar de lutar. Um país onde nós recebemos como pátria, é a nossa língua, é a nossa nação. Nós não podemos entregar esse país aos nossos filhos e netos da maneira que recebemos. Devemos lutar até o fim e Deus há de nos recompensar por isso. E vamos deixar o mundo melhor para a TT, para o Tomás, para a Geórgia também. Beleza. Obrigado, Alan. Valeu, obrigado. Um abraço. Isso aí, pessoal. Finalizando aqui com Alan dos Santos, do Terça Livre. Quem puder, segue lá o Alan nas redes sociais, segue o Terça Livre. Se você se interessou por esse bate-papo, recomendo os cursos do Terça Livre também, até porque a gente sabe que eles aqui não sobrevivem de dinheiro público, sobrevivem do trabalho deles, que, por sinal, o público está aprovando, vide aí a audiência nas redes sociais, né? Então, um abraço, pessoal, fique com Deus e até o próximo Brasil Precisa Saber.